Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área, é pênalti. Galera, estamos de volta aí para mais um vídeo, chegando agora no meu trabalho, mas não podia deixar de estar fazendo esse vídeo agora pela manhã. Eu me sinto aqui totalmente revoltado com essa situação do Vasco. O Vasco que acabou liberando aí o Raul, jogador de 24 anos, jogador que ainda tinha um contrato com o Vasco até o final do ano aí. Eles liberaram o Raul para o Red Bull Bragantino por uma quantia irrisória de 500 mil reais. Eu queria saber o que 500 mil reais iria ajudar o Vasco. Sabemos aí da situação financeira do Vasco, uma situação complicada, o Vasco precisando de dinheiro para poder estar aí sanando as suas dívidas, sanando aí os seus problemas de caixa, aí, de fluxo de caixa. Mas essa situação mostra a incompetência dessa diretoria em deixar um jogador titular do Vasco por quase 2 anos aí, sair pelas portas do fundo do clube, sair a preço de banana. Tá demonstrando aí, essa situação joga o nome do Vasco na lama. Como pode o Vasco, um time gigantesco no cenário nacional e mundial, perder um jogador para o Red Bull Bragantino, um clube empresa que está voltando ao cenário nacional aí do futebol, está chegando agora na primeira divisão, e o clube consegue tirar um jogador por 500 mil reais de dentro do Vasco da Gama, consegue seduzir o atleta num salário maior que o Vasco. É impossível, isso não pode estar acontecendo. O jogador deveria ter sido valorizado pela essa diretoria. O André Mazuco aí, que é um cara que vem fazendo um bom trabalho, eu venho sempre elogiando o André Mazuco nos meus vídeos, dizendo que ele está tendo aí um bom trabalho aí, principalmente em trazer jogadores novos para o Vasco. Dessa vez deu um tiro no pé. Não pode perder jogador para o Bragantino ou para qualquer um time de menor expressão que o Vasco. Os jogadores não podem estar saindo do Vasco porque não são bem remunerados. O Raul era o titular do time que menos recebia, que, se eu não me engano, 60 mil reais. Não estou aqui criticando o atleta, eu acho que o atleta tem o direito de reivindicar ali a sua valorização, tem o direito de pedir um aumento salarial. O Vasco não cumpriu um acordo que dava um bônus ao atleta de 10 mil reais aí por participação, ficou devendo ao atleta. Então o Raul, ele tem todo o direito de estar procurando ali o melhor para sua vida, o melhor para sua família. Errado nessa situação é, mais uma vez, essa diretoria do Vasco que continua tentando aí manchar o nome do Vasco. É impossível da gente ter pelo menos uma semana de tranquilidade no Vasco. Semana passada, aí, o fim de semana, tivemos boas notícias, contratações, salário em dia. Aí, para alegrar a torcida, numa terça-feira de manhã, eu tenho que estar vindo aqui gravar um vídeo. Eu não queria nem gravar vídeo hoje, eu queria estar preparando um pré-jogo melhor aí para a estreia do Vasco da Gama. E o Vasco me faz uma raiva dessa, me deixa aqui pistola. Eu tô muito bolado com essa situação. O Vasco não é humilhação, o Vasco não pode ficar perdendo jogadores para times de menor expressão do jeito que está perdendo. O Jordi já pediu para sair para jogar num time desconhecido de Portugal, para poder ganhar menos que está ganhando aqui no Brasil. Como é que pode uma situação dessa, a diretoria está fazendo isso com os jogadores do clube? Se fossem jogadores que não estivessem atuando, que fossem jogadores que uma má contratação que fez num clube pequeno e que não deu certo e está ali deixando o jogador livre no mercado, tudo bem. Mas era um titular do Vasco, serviu ao Vasco até pouco tempo atrás, era titular aí de todos os técnicos que o Vasco teve, e agora sai aí por uma bagatela de 500 mil reais. Eu espero que a diretoria do Vasco venha a público explicar o que aconteceu, explicar essa situação, essa negociação aí, que foi uma negociação que com certeza está manchando o nome do Vasco, está apequenando o nosso time. A torcida não pode ficar calada com essa situação. É constrangedor ver o Vasco perder jogadores para o Bragantino. Não desmerecendo o Bragantino, que é um clube empresa, vem fazendo um bom trabalho aí, vem se estruturando muito bem, boas contratações, contratam jogadores novos como o Raul.
O Raul, que seria um ativo importante para o Vasco, ter uma renovação aí com o Raul e quem sabe vender o Raul no final do ano aí, ou no final do Campeonato Brasileiro para um time lá do exterior, para poder arrecadar alguma coisa decente pelo atleta. E acontece essa situação. Eu temo por essa situação, eu temo que o Vasco continue perdendo jogadores que poderiam estar gerando uma renda boa para o Vasco dessa maneira. Espero que a gente não perca mais nenhum atleta. Temos aí o Andrei, que vem se destacando, um jogador que pode ser um ativo agora no final do campeonato. De repente, nessa próxima janela aí, pode estar rendendo aí bons frutos para o Vasco. O Thales Magno, já teve a notícia aí também do Thales Magno, que está havendo uma guerra na Europa pelo passe da joia. O jogador aí está sendo valorizado. A multa rescisória, uma hora dizem que é de 50 milhões, outra hora dizem que é de 30 milhões. Já estão dando notícias que a diretoria aceita vendê-lo até por 20 milhões. E isso não pode acontecer, tem que bater o pé. O jogador tem contrato com o Vasco. Tá certo que a gente não pode perder o timing da negociação, a gente não pode também ficar exigindo um absurdo pelo jogador, mas também não podemos vender o atleta por qualquer preço, por preço que eles venham dar preço na nossa mercadoria, no nosso ativo. O Vasco tem que dar um jeito nessa situação de não ser, vamos lá no Vasco que a gente pega eles por qualquer migalha. Isso tem que acabar, isso tem que acabar. Não é possível que essa diretoria do Vasco vai cometer mais um erro. Fizeram isso com o Paulinho, fizeram isso com o Alan, fizeram isso com vários jogadores importantes do Vasco aí, que estão despontando agora na Europa. E a torcida depois fica aí, pedindo a volta desses jogadores, carente de ídolos, porque os nossos jogadores saem do Vasco a preço de banana. Eu tô aqui chateadíssimo. Tinha uma coisa também que eu queria falar a respeito de uma live que eu assisti ontem. Eu não quero nem falar o nome do canal aqui, porque, fiquei também bastante chateado. Tudo que os caras falam é politicagem. Os caras querem levar a vida do Vasco pro lado da política externa, da política do país, malhando aí o CT, falando que o mastro de São Januário era um absurdo ter hasteado a bandeira. A gente fica triste aí com a marca de 100 mil vítimas da Covid-19, mas o Vasco não tem culpa disso. Até o nome do CT aí, eles ficaram batendo, chamando os vascaínos que não concordam com a homenagem. Eles queriam que homenageasse o Barbosa. Com certeza o Barbosa merece todas as reverências pela torcida do Vasco, pelo clube. Mas não é porque o CT chama-se CT do Almirante que todos os vascaínos que concordam com esse nome são racistas, são bolsominions, os caras levando tudo pro lado errado. Isso aí é uma coisa também que tem que acabar no Vasco. A gente sabe aí que o Vasco é um time vanguardista, temos que honrar aí a nossa tradição, lutar contra o racismo, lutar contra a minoria, mas também a gente não pode ficar escrachando as pessoas que porventura discordam aí do nome de CT. Não precisa ser chamado aí de bolsomínio. É um absurdo o que está acontecendo no Vasco. Eu acho que o torcedor vascaíno, principalmente aquele que pensa única e exclusivamente no Vasco, não pensa no seu bolso, não pensa em lado político, tinha que ter um movimento para acabar com essa babaquice que o Vasco está se tornando. A política do Vasco é podre. Torcedores que tentam, que pensam que são mais intelectuais do que a grande maioria da torcida do Vasco. A gente tem que lembrar para esses torcedores que se acham aí, os magistrados aí, o que gostam de vomitar pela boca, que são intelectuais, que a torcida do Vasco é uma torcida popular, a torcida do povo. A grande maioria da torcida do Vasco é fora do Rio de Janeiro. A grande maioria do Vasco são nordestinos. E muitos desses nordestinos não sabem nem o que vocês estão falando aí. Entendeu? Vocês têm que parar com essa palhaçada também. Desculpe aí o desabafo, mas é complicado, cara.
A gente, pô, já fui dormir, chat, já fui dormir tarde da noite pensando nessa situação aí dessa live, desses caras aí se sentindo aí os bambambam, falando mal de tudo, falando mal do CT, falando mal da aglomeração que teve lá, da cerimônia de hasteamento. Só souberam reclamar e falar mal, fazendo politicagem com o Vasco da Gama. O Vasco não é esquerda, o Vasco não é direita, o Vasco é o Vasco. Temos que parar com essa porra. Entendeu? Um montão de babaca lá falando besteira. Um monte de comunista querendo dizer que tudo tá errado, que o país está errado. Se o país está errado, temos que melhorar. Mas o que o Vasco tem a ver com isso? O Vasco é uma instituição esportiva, uma instituição social. Não tem nada com política. Não tem direita de Bolsonaro, não tem esquerda de Lula. O Lula é o maior ladrão que o Brasil já teve, pô. O filho do Bolsonaro é um corrupto. Então não tô aqui defendendo nenhum lado, não. Desculpa aí que, porra, eu tô aqui chateado, cara. Minha boca chega a estar seca aqui. Pô, vou parar por aqui, senão eu vou acabar falando besteira e a gente tá... desculpa aí o desabafo, eu queria falar bem do Vasco, queria estar trazendo boas notícias aqui. Infelizmente esse caso do Raul aí também chateou bastante, mas pelo menos já chegou ao fim, a gente já não precisa mais contar, não precisa mais falar do atleta. Agradecer aqui o Raul, o empenho que ele teve sempre quando envergou aí a camisa do Vasco, envergou com orgulho, representou muito bem aí a torcida com garra e determinação, e é isso. Espero que a torcida do Vasco aprenda a valorizar mais os seus atletas, a valorizar mais os seus ativos e principalmente aí esses jogadores que vêm aí honrando a nossa camisa há 4 anos aí, 3 anos disputando jogos com salários atrasados e é complicado. Desejo ao Raul aí sucesso na sua carreira, que ele possa ser feliz lá no Bragantino. E mais uma vez reiterando que essa palhaçada, esse amadorismo tem que acabar no Vasco. O Vasco tem que pensar melhor nas suas transações e vender os seus jogadores com preço justo. Nunca tomando desvantagem aí como vem acontecendo nos últimos anos. Galera, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, essa revolta aí. Eu espero aí e acredito também que muitos torcedores do Vasco aí estão chateados com essa situação. Comente aí a respeito do que vocês acharam aí da saída do Raul, desse preço aí. Espero que o Vasco também possa pelo menos ter feito uma negociação com o Raul e pelo menos quitado a dívida que tem com o atleta. Valeu? Se inscreva aí no canal, dê uma moral aí pro nosso canal. O canal tá crescendo cada vez mais aí, que é importante. Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.